Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Passamos todo o dia de ontem na Gávea, sábado inteiro, e vou dizer para vocês uma coisa. Teremos um novo presidente no Flamengo. Eleições no Flamengo estão praticamente decididas e eu vou explicar tudo aqui para você no nosso canal Flamília da Nação. Lembrando que o que eu vou dizer aqui nada mais é do que a minha opinião. Apenas isso. E eu tenho obrigação de, por estar lá, por acompanhar eleições do Flamengo há muitos anos, de passar para você, que talvez não tenha acompanhado em anos anteriores, como funciona o processo, o que está acontecendo e o que deverá acontecer no Flamengo. E preparem-se, porque vocês vão se surpreender com algumas situações. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no nosso canal Flamília da Nação. O dia de ontem, um dia onde vimos um Botafogo ser campeão, depois de vermos o Fluminense no ano anterior ser campeão, ambos da Libertadores, por conta de um Flamengo que resolveu parar no tempo e parar, né? Principalmente na gestão, na parte profissional do futebol. Eu nunca vou me cansar de falar isso. É imperdoável o que aconteceu nos últimos anos. Mas nós vamos debater agora no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir a você para que deixe o like, galera. Dá esse apoio para a gente. Sobe o like e também clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, então brota aqui para o Flamília da Nação. Clica no botão vermelho, acione o sininho da notificação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, começo falando sobre o título ontem do Botafogo. Ah, Fábio, vai falar de Botafogo? Sim. Porque o Flamengo se tornou o modelo, se tornou o clube a ser batido pelo excelente trabalho que foi feito em 2019 e que ainda conseguiu colher frutos em 2020, 2021 e tal, e 2022 parou por aí. Só que outros clubes, até pela rivalidade, o Flamengo puxou os demais. O Flamengo puxou, porque existe uma rivalidade no Rio de Janeiro. E aí as torcidas cobram. Aliás, rivalidade essa que a gente se orgulhava em dizer alguns anos atrás que o Flamengo não tinha rival no Rio de Janeiro. Ah, o Rio não tem graça, Campeonato Carioca não tem graça. Não existe rivalidade no Rio de Janeiro. Rival do Flamengo é o Palmeiras e tal. E as coisas começaram a mudar. E sabe por que começaram a mudar? Porque outros clubes começaram a ver o que estava correto no Flamengo. Pouca gente sabe porque é questão de bastidores, mas o próprio Botafogo, ainda no processo inicial de SAF, ele tirou uma série de profissionais que fazem aquele trabalho de formiguinha, fisioterapeutas, fisiologistas, profissionais que têm uma importância enorme na engrenagem de um time vencedor, de um time campeão. Treinadores de categorias de base. E isso, cara, passa despercebido pela grande parte dos torcedores, sabe? Vai passar, ninguém vai perceber, porque o Flamengo continua com o Gabigol, continua com a Arrascaeta, continua com o Bruno Henrique e tal. Então a percepção é que esses caras vão decidir e o Flamengo vai ser campeão todo ano. Só que os outros clubes começam de cada um à sua maneira, né? O Botafogo com uma injeção financeira enorme, o Fluminense com uma proposta um pouco diferente, mas que também vai virar SAF no ano que vem, vai ter um aporte financeiro muito grande. O Vasco tentou a mesma coisa, acabou não dando certo. E hoje nós tivemos que ver o Fluminense sendo campeão da Libertadores, coisa que nunca tinha acontecido em mais de 100 anos de história. E depois o Botafogo sendo campeão da Libertadores e o Flamengo apenas
cumprindo tabela na Libertadores, porque o que o Flamengo fez na Libertadores do ano passado e na Libertadores desse ano foi uma vergonha. Uma vergonha que não é reconhecida pela administração atual. Eles não reconhecem isso. Esse é o grande problema. Eu acho o presidente Rodolfo Landim um cara de bem, um cara que tem excelentes ideias. Eu vou falar aqui de tudo que eu vi na Gávea hoje, hoje não, ontem. No entanto, ele, não sei o porquê, ele não reconhece, quando ele é cobrado pela má performance do Flamengo nos últimos anos, ele se escora nos títulos passados. E o Flamengo para no tempo. O Flamengo é um clube que é muito bem estruturado em algumas áreas e o departamento de futebol do Flamengo é amador. E com a permanência, né, desse grupo, né, da vitória do Rodrigo Ducho de Abranches, a tendência, até porque ele já falou isso, é que continue amador, porque ele é contra o executivo de futebol profissional. Então, gente, é muito preocupante o cenário para os próximos anos. Os caras, obviamente, se agarraram a uma questão que mexe com o sentimento do torcedor, que é o estádio. Todo torcedor do Flamengo sonha em ter um estádio, e isso faz com que o torcedor se divida, né, entre títulos e estádio. O Flamengo tem que ter os dois. O Atlético Mineiro construiu o estádio dele e o time é fraco, mas é o mesmo time que foi campeão brasileiro há alguns anos atrás. Existem investimentos externos. Fato de que o Flamengo precisa mudar muitos processos internos para poder voltar ao protagonismo, porque há uma tendência de inversão, de você não conseguir competir financeiramente. Gente, o que eu estou falando não é maluquice. A gente tem que deixar a paixão um pouco de lado e analisar fatos, analisar balanço. Balanço é algo, balanço que a gente fala é o balanço patrimonial, o balanço financeiro do clube, e as coisas não estão boas. O Flamengo encerra o ano com 8 milhões no caixa. Vai contratar quem com 8 milhões? Mas como é que vai gerar novos recursos? Não sei. De que maneira? Vendendo jogadores. Os jogadores que o Flamengo tem para vender hoje, será que consegue vender? Primeiro, para cumprir o déficit que ficou de venda de jogadores do ano passado. Depois, para poder trazer novos reforços. E o Flamengo precisa muito. O Flamengo vai perder um Gabigol. O Gabigol não joga nada há 2 anos, mas tudo bem. É um jogador que, mesmo não jogando nada, consegue ainda decidir. E o Flamengo precisa de um jogador à altura. Aliás, da altura não, precisa de um jogador melhor do que ele. Enfim, eu estive na Gávea durante todo o dia de sábado. Participei de um churrasco de confraternização do nosso grupo, um grupo que existente já há alguns anos, conselheiros, pessoas influentes dentro do clube, um grupo apartidário, que é muito dividido, pessoas que fazem parte desse grupo. Aqui eu vou ser bem honesto para vocês, a maioria é apoiador do BAP, mas muitos são apoiadores do presidente Rodolfo Landim e do Maurício Gomes de Matos também, menos, mas apoiadores do Rodrigo Ducho de Abranches. Então, um grupo partidário, cara. Então, estivemos lá no churrasco e, claro, a gente circulou pela Gávea. A Gávea hoje, ontem, com diversos eventos acontecendo. E, olha, o que eu vi, sinceramente, para vocês poderem entender, eu tenho anos acompanhando eleições do Flamengo. Anos. 24 anos de jornalismo esportivo, de ir acompanhar. E eu sempre digo o seguinte, as eleições do Flamengo, e em todos os clubes de um modo geral, mas do Flamengo especificamente, elas se decidem no sábado anterior à eleição. Fábio, mas tem o próximo sábado. Sim, mas o próximo sábado já é muito em cima das eleições. Então, amanhã é um dia morto na Gávea porque é um dia de jogo do Flamengo, então nada vai acontecer. Esse sábado era tido como o dia do corpo a corpo, da presença e tal. Cheguei lá no final da manhã e me assustei com o que vi. O estacionamento da Gávea
todos os carros, todos, sem exceção, inclusive eu tenho vídeos que postei nas minhas redes sociais, funcionários do Flamengo colocavam panfletos no para-brisa, sabe quando o cara coloca lá, compra o seu carro e tal? Todos os carros tinham de apoio ao Rodrigo Duque de Abranches, com a foto lá do presidente Rodolfo Landim, do Bodin e do Rodrigo Duque de Abranches dizendo gestão vencedora e tal. Beleza. Uma avalanche. O que eu considerei foi uma avalanche do candidato da situação em relação aos demais. Uma inversão do que vinha acontecendo, né, em relação ao BAP, que vinha ali com um favoritismo há 2 meses atrás, 1 mês, e vem caindo. E que a minha percepção, gente, pelo amor de Deus, é a minha percepção. E eu tenho que passar isso para vocês, aqui é um canal de informação. É de que até os apoiadores diminuíram o ímpeto, sabe? Vão votar, mas aquele ímpeto de corpo a corpo, de lutar diariamente e tal, esse ímpeto foi reduzido. Porque sentem que há um crescimento avassalador do candidato da situação, porque tem a máquina eleitoral ao seu favor. Churrasqueira central, a principal, alugada por eles e bancando churrasco para todo mundo. Os caras não queriam deixar eu sair. Eu falei, não, meu churrasco é lá do outro lado, não, você vai ficar aqui. Até porque eu tenho amigos em todas as áreas, tanto no grupo do BAP, tanto no grupo do Maurício Gomes de Matos, também do Landim, né? E ali os caras, como a gente precisa circular e passar por ali, que é bem no centro do clube, e assim, a quantidade de pessoas absurda, vai ficar aqui com a gente e tal. Eu, cara, minha esposa tá lá, meus filhos e tal, churrasco é lá na ponta, eu tenho que ir lá, confraternização da galera. Não, vai comer uma carne com a gente aqui. Claro, eu não queria ser visto, eu não queria me infiltrar ali, porque, cara, eu sou apartidário, né? Não tenho hoje, dizendo para vocês, eu tenho, tá? Eu tenho uma preferência, mas eu não posso falar. Seria um jornalismo tendencioso. Não posso falar. Digo a vocês que a tendência de mudança, para mim, o continuismo, para mim, é terrível. É ruim. Sabe? Ainda mais quando você vê que nesse continuismo se escora na construção do estádio para poder, né, equilibrar ali os torcedores, agir com a emoção dos torcedores e tal, e se escora em a gestão mais vencedora da história do Flamengo. Mas os títulos aconteceram há 2 anos atrás, vão se passar 5, 10 anos, e eles vão continuar falando, não, mas lá em 2019, 2020, a gente ganhou muito. Mas e aí? Como se faz para continuar vencendo? Há 2 anos que a gente não ganha. A Copa do Brasil é um torneio que, né, é importante, sim, mas não era o que a gente queria. O Flamengo priorizou a Copa do Brasil. E muita gente critica aqui o canal Família da Nação em algumas situações que a gente faz, mas, cara, se você parar para ver, as informações que a gente traz são informações corretas. Você pegar aqui, ó, preste atenção nisso aqui. Eu sofri um massacre com essa informação. Dia 21 de março de 2024, ou seja, 1 mês antes da estreia do Flamengo na Libertadores, nós adiantamos, através de fontes que nós temos, que o planejamento do Flamengo era de estrear na Libertadores com um time reserva, ou pelo menos um time misto. E aí, cara, se você entrar nesse vídeo, você vai ver que eu fui massacrado. Todo mundo detonando. Você tá maluco, isso não existe. Como é que vai poupar na Libertadores para jogar o Carioca? O Flamengo foi com um time misto, quase todo reserva. E aí, pasmem, o segundo jogo, o Flamengo jogando na altitude de Bolívar, lá de La Paz, contra o Bolívar, o Flamengo foi com um time inteiro de reservas. Quer dizer, foram 2 rodadas. O Flamengo cagou para a Libertadores, cara. E o resultado foi esse que nós vimos, pífio, onde um ano a gente é eliminado por um time fraquíssimo do Olímpia, que quase foi rebaixado no ano seguinte, e nesse ano o Flamengo eliminado por um time fraquíssimo, que foi massacrado pelo Botafogo. Como que a gente pode entender isso? Isso, obviamente, é uma gestão muito mal
gerida, né, pelo departamento de futebol. E nada foi feito. E muitos falam, o Braz, não sei o quê. O Braz é óbvio que tá na hora de sair, descansar e tal, mas pro lugar do Braz vai vir um outro amador e que não vai resolver nada. A questão é profissionalizar, você dá poderes para o executivo de futebol. Mas a gestão atual diz que não é o caminho, não é o que eles querem. Meus amigos, eu vou dizer para vocês, eu cheguei 11 e pouca, já não tinha mais ninguém na Gávea com a camisa do BAP. Recebi, inclusive, alguns fotos, vídeos e tal, que tinha muita gente, sim, na parte da manhã. Mas sumiram, foram embora, sabe? E os caras lá no corpo a corpo, o presidente Rodolfo Landim, com o Rodrigo Duche de Abranches, com a presença de Andrade, Júlio César Urigelli, assim, eram vários ex-jogadores do Flamengo apoiando, tirando fotos, chegando nos associados e outras coisas também. O Flamengo ampliou, para quem não sabe, isso tudo a gente ficou sabendo hoje lá, o funcionamento da piscina. Sabe, algo que os sócios pleiteiam há anos no Flamengo e nunca aconteceu. A piscina do Flamengo fecha agora a altas horas da noite. A sauna fica aberta até tarde da noite. Eu falo, pô, mas o que isso tem a ver? Gente, quem vota nas eleições do Flamengo são os associados, são eles que mandam. E essas benfeitorias, esses benefícios que causam para o sócio, agrada. E o cara quer manter isso. E eles foram espertos no ano eleitoral de agradar dessa maneira os associados. Os moradores do entorno, principalmente do condomínio Selva de Pedra, receberam camisas de apoio, carta e tal, para irem lá votar do Rodrigo Duche de Abranches. Os conselheiros do Flamengo, e vários deles, receberam uma camisa oficial do Flamengo. Então, gente, eu digo aqui para vocês, se você é associado do clube, eu estou passando a minha percepção, mas não deixe de ir no dia 9 votar no seu candidato. Porque, claro que em uma semana muita coisa pode acontecer e pode haver uma mudança de cenário. Cenário esse, uma mudança essa que eu acho praticamente impossível. Mas é necessário acreditar e fazer com que você, que seja a sua escolha o Valim, perdão, Valim não, o Landim, né, o Rodrigo Duche de Abranches, lá o BAP ou Maurício Gomes de Matos, mas que compareça para votar. Vai lá. Não deixe de ir. Porque é importante a sua presença, mesmo a gente sabendo que, para mim, a minha percepção é que o cenário está praticamente definido. Teremos um novo presidente e será Rodrigo Duche de Abranches. Se isso realmente acontecer, e eu vou estar na Gávea no dia das eleições, que ele tenha uma boa sorte, que possa mudar alguns critérios, algumas situações que foram colocadas de forma inadequada no Flamengo e que o foco não seja só o estádio, e sim conquista de títulos. É a minha opinião, muitos me criticaram muito nas redes sociais, principalmente no Instagram, por eu estar trazendo essa informação, porque a torcida do Flamengo quer o BAP, mas quem vota são os associados. E eu hoje estive lá, perdão, ontem, né? E realmente, gente, a diferença é muito grande. A tendência é que... Conversei com o Rodrigo Duche de Abranches também, e assim, ele não disse que já ganhou, mas disse que está muito próximo. E que essa vitória, a cada dia, se consolida mais. E ouvi, meu ouvido bem apurado, conversa do Landim, tem até foto que eu postei no Instagram, com o Andrade e com o Rodrigo Duche de Abranches, dizendo que não tem mais jeito, que eles não vão conseguir reverter a vantagem e a avalanche que está sendo na Gávea para a vitória do Rodrigo Duche de Abranches. Quem viver, verá.
e a gente está aqui para trazer as informações. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.